Nosso entrevistado de hoje traz a palavra liberdade tatuada no pescoço. Aliás, ele é cheio de tatuagens. Thiago Torres, que muita gente conhece como o Chavoso da USP. Youtuber famoso, palestrante, professor e sociólogo. Thiago tem 25 anos de idade, nasceu numa favela, o Jardim Vista Alegre, no bairro da Brasilândia, que fica na zona norte de São Paulo. É filho de imigrantes nordestinos. O pai dele veio do Piauí e a mãe de Pernambuco. Ele se formou com muita luta em ciências sociais na Universidade de São Paulo, a USP. Ficou conhecido quando começou a escrever nas redes sociais sobre essa experiência de um jovem das quebradas numa das melhores e mais famosas e também mais elitistas universidades públicas da América Latina. Transforma sua experiência de vida em palestras para estudantes de escolas públicas, cursinhos populares e da Fundação Casa, a antiga FEBEM de São Paulo, que atende a jovens infratores. E repete para os jovens um mantra: o sistema tem que chorar, mas não com você matando na rua. O sistema tem que chorar é vendo a sua formatura, o seu sucesso. Salve, Chavoso, Thiago, ou Chavoso, eu prefiro Chavoso. Thiago é legal, mas Chavoso é a sua marca, né? Sim. Muito obrigado por você ter vindo aqui no CL, você já conhecia aqui. Eu que agradeço, assim, conheço, já vim aqui algumas vezes, sempre um prazer colar aqui, obrigado pelo convite para estar mais uma vez. Você veio aqui para uma discussão acalorada que nós fizemos, um programa aqui, discutindo o caminho das esquerdas no Brasil. Sim. E você esteve também numa entrevista com o Padre Júlio, foi isso? Isso. Júlio Lancelotti. Exatamente. Fala sobre religião aqui com ele. Pois é, quem que é o Padre Júlio para você? Nossa, o Padre Júlio é uma pessoa que eu admiro muito, viu? Eu acho que fazem falta mais pessoas como ele. Ele é um cristão verdadeiro, né? Que, infelizmente, hoje em dia tá em tanta falta. Tenho muita admiração por ele. Ele é uma inspiração de luta, uma inspiração religiosa, espiritual. É uma pessoa que eu realmente gosto bastante. É uma pessoa que dedica a sua vida aos mais excluídos dos excluídos, né? Exatamente, inclusive ele me inspira nesse sentido também, né? Porque eu também, como a gente vai falar aqui depois, né? Já adiantando um pouquinho, eu também acabo fazendo isso quando eu vou trabalhar em presídios, fundações casa. Então, tanto eu, que estou nesse lado, quanto ele, que está do lado da população em situação de rua, e também população carcerária, enfim, toda essa população excluída e marginalizada, a gente tá olhando por ela, né? Então, eu sendo uma pessoa bem mais nova do que ele, eu olho pra ele como uma referência de alguém que tá aí há décadas fazendo isso antes mesmo de eu nascer. Você seria um sinal de contradição, né? Porque você não é um homem branco, você não é um cara de classe média alta, você é um sujeito que vem da periferia, né? E entra na USP. Que é uma universidade pública, sustentada com recursos públicos, mas é um ninho de gente branca, né? E rica, e classe média, e filhos de políticos, exatamente. Aí eu fico pensando, né? Como é que você é recebido na USP? Primeiro, como é que você conseguiu chegar na USP, que é um caminho realmente muito difícil, né? Sim. Para fazer ciências sociais, para ser um sociólogo. Pois é, então, eu sempre falo que eu caí na USP de paraquedas, né? Porque eu não sabia que ela existia. Você que subiu no avião para pular de paraquedas. Foi. Eu, assim, como a maioria da população, né? Acho que eu não preciso nem falar população de periferia. A maioria da população nem sabe o que é a USP. Essa é a verdade. A gente até ouve falar na televisão, né? Vira e mexe, você que trabalhou na televisão sabe disso. Quando vai entrevistar um especialista em alguma coisa, geralmente se convida alguém da USP, um professor, um pesquisador da USP, né? Período de eleições, sempre vão ver um cientista político da USP para fazer um comentário sobre uma pesquisa de intenção de voto durante a pandemia, professor, médico da USP para comentar sobre vacina, sobre não sei o quê. Então, a gente até ouve falar da USP dessa forma na televisão, só que geralmente é uma coisa muito vaga, tá ligado? A população em geral, e eu digo isso pela minha experiência própria e também pelas palestras, todo o trabalho que eu faço nas escolas e tudo mais, as pessoas não têm a mínima ideia do que significa USP, do que significa universidade, do que significa universidade pública. Então não era o meu objetivo entrar na USP, né? Eu digo porque essa é uma pergunta que me fazem muito, né? E você entrou muito jovem, né? Com 17 anos. Exatamente. Tá com 25 agora, né? Isso. Então eu queria ir para a universidade, eu queria fazer faculdade, porque o meu pai falou para mim, você precisa fazer a faculdade, né? Ele me passou essa ideia de que isso iria melhorar a nossa vida e tudo mais.
Porém, ele não sabia também o que era a USP, Universidade Pública, então ele me passou essa inspiração, enfim, essa ideia de que eu tinha que fazer uma faculdade, mas não as informações, né, de como eu vou entrar, qual eu vou fazer. E aí, essas informações eu fui ter mais num cursinho popular que eu fiz. Então, os cursinhos populares, que são esses lugares de educação pública, coletiva, comunitária, que preparam a gente para o Enem, para os vestibulares e para a universidade, ele foi muito importante na minha vida, né? Muito importante em vários sentidos, assim, para me formar como pessoa, mas para me trazer essas informações básicas, né? O que é a USP, o que é a FUVEST, o que é o Enem, o que é SISU, tudo isso que a gente não aprende na escola pública, muito menos na escola pública mais periférica. Então, eu entrei na USP, como eu disse, meio que de paraquedas, porque eu não pretendia estar nela, né? Eu pretendia fazer uma universidade, no cursinho eu tive essas informações, porém, tendo essas informações, eu falei, mano, a USP é uma coisa completamente impossível para mim, totalmente distante da minha realidade. Então, eu tinha para mim que eu não ia conseguir entrar na USP. Na minha cabeça, no máximo, eu poderia ir para a Unifesp, né? Universidade Federal de São Paulo, e eu me preparei mais para ela. Então, eu cheguei até ela para ver a distância, para ver os ônibus que eu ia pegar, para ver tudo isso, né? Cheguei a ir até o campus para dar uma olhada na Unifesp, porque para mim o meu limite era a Unifesp. Só que quando abriu a inscrição para o SISU, né? Na época, em 2018, a USP ela ainda aceitava o SISU, hoje ela não usa mais o SISU, ainda usa o Enem, mas o método de seleção agora é o Enem USP. Então, quando abriu o SISU, eu me inscrevi lá, em primeiro lugar, Ciências Sociais na USP, mas não acreditando que eu iria passar, e segundo lugar, Ciências Sociais Unifesp, que é onde eu achei que eu iria. Daí, quando saiu o resultado, para minha surpresa, tinha passado na USP. Pois é, e ao entrar na USP, você foi uma ave rara lá dentro, né? Uma pessoa diferente. Primeiro, uma pessoa que vem das quebradas. Lá não tem muita gente que vem das quebradas. Depois, uma pessoa negra. Depois, uma pessoa toda tatuada, com seus adereços, que inclusive chavoso é isso, né? É o charme de ser assim, né? É, não é esse o sentido? chavoso pode ter dois significados, né? Um mais geral seria para definir esse estilo de funkeiro paulista, e o outro mais específico que a gente usa dentro desse meio dos funkeiros paulistas é um elogio, né? Então você tá chavoso, você tá bem vestido, tá elegante. Só que quando eu entrei na USP, eu não era exatamente assim, né? Por exemplo, eu não tinha tatuagens, eu tinha 17 anos, eu nunca tinha feito uma tatuagem. Eu fiz a primeira tatuagem alguns meses depois que eu entrei, quando eu fiz 18 anos. E também não tinha dinheiro, né? As pessoas também têm que entender o quê? Que esse estilo que eu tenho hoje, esse estilo chavoso, depende de algum dinheiro, assim, né? Você precisa ter algum dinheiro para você conseguir comprar as roupas que você quer, principalmente se você quiser as originais. Eu não faço muita questão de usar roupa original, mas a maioria desses moleques que estão nesse meio, eles fazem questão de sempre ter as roupas originais, né? Mas enfim, de qualquer forma, seja original ou da 25 de março, você tem que ter algum dinheiro, né? E até então, eu ganhava tipo R$400, eu era estagiário, né? No ensino médio, ganhava 400 conto, um dinheiro que não dá para quase nada. E aí, quando eu entrei na USP, aí eu comecei tanto a ganhar auxílio, quanto também eu trabalhava por fora, porque o auxílio da USP também não era lá essas coisas. E aí eu passei a ter algum dinheirinho, né, um salário mínimo, que aí já dava para eu começar a comprar umas roupas que eu gostava mais, né. Mas, de qualquer forma, independente disso, quando eu entrei na USP, eu já tinha algum estilo periférico, digamos assim, já era possível você vê claramente, né, quem me visse ali que eu era uma pessoa negra de periferia, e então isso trouxe, acho que principalmente duas consequências, né. Por um lado foi o tratamento diferenciado, no sentido do preconceito mesmo, da discriminação mesmo, que poderia ser mais leve, mais sutil ou mais explícita, e por outro lado aconteceram várias outras experiências bizarras, assim, envolvendo questões políticas, pelo fato de que a gente, você com certeza sabe, a gente ali na FEFELESH, que é a faculdade em que eu me formei, tem muitos coletivos de esquerda, né? Muitos coletivos e juventudes partidárias. E essa galera que gosta de falar que defende o pobre, o trabalhador, e o negro, e o favelado, e não tendo essas pessoas nos seus coletivos. Então é como se fosse eles ali querendo falar por nós e lutar por nós. Então quando entra um de nós lá dentro, eles vêm em cima da gente como se fosse um urubu em cima de uma carniça, tá ligado? Então eles ficam rondando a gente e tentando de todo jeito fazer com que a gente entre pros coletivos deles. Então eles queriam que eu tivesse ali sendo a cota e de certa forma um chaveirinho, porque hoje eu vejo isso, que essa esquerda mais branca e rica e classe média, elas querem a gente como um chaveiro deles, elas querem a gente na coleira deles. Então eles querem a gente junto deles, porém seguindo as regras e seguindo na linha deles. Porque se a gente não faz isso, aí a gente já vai ser indesejável do mesmo jeito. De uma forma que as mesmas pessoas que estavam lá atrás tentando de todo jeito me cooptar, me colocar dentro desses coletivos e grupos delas, hoje eles me odeiam profundamente, porque eu me tornei uma pessoa relevante na esquerda brasileira que estou criticando principalmente esse partido do qual eles fazem parte. Mas não seria interessante você estar lá dentro levando uma visão diferente da questão da exclusão social do Brasil, da desigualdade? Você está nesse grupo, você é uma voz diferente.
Acho que não, eu acho que é o contrário, eu acho que é eles que têm que ir para os nossos grupos, eles que têm que ir Sim, mas se eles não vão, não é você chegar chegar lá e ser um sinal de contradição? Falar, olha, vocês defendem, mas vocês defendem o pobre, o excluído, mas eu estou aqui, né? Então, e eu sou voz que vem desse pessoal. Eu não tenho a disposição para fazer esse tipo de trabalho. E mesmo se eu tivesse, eu acho que é o que eu falei, eu seria expelido dali de dentro, né? Eu seria vomitado, porque eles não querem essa pessoa lá dentro. Eles querem alguém que esteja lá dentro, negro, pobre, favelado, indígena, de cabeça baixa. Simplesmente dando aval para as coisas que eles estão falando. Então, não tem nenhuma pessoa negra de quebrada lá. Aí você vai lá e critica isso. Ah, vocês estão falando isso porque vocês são bando de playboy. Agora, se eles têm, eles vão falar, não, mas a gente tem negro e pobre aqui também. Então é como se estivesse ali para validar o que eles estão falando. E eu jamais ia me prestar esse papel. Agora, na USP, sendo uma pessoa diferente daquele público em geral que tem ali, em geral são pessoas ricas ou pessoas que têm algum poder aquisitivo, a maioria gente branca, né? Uhum. Você não sofreu uma discriminação dos colegas, do pessoal da própria universidade? Não te olhavam diferente, não te tratavam diferente? Sim, com certeza. Como eu falei, né, tem um preconceito mais velado e tem um preconceito mais explícito, né? Por exemplo? Esse mais velado, ele acontecia frequentemente e principalmente ali na FEFELESH, né, que é a Faculdade de Ciências Humanas, porque nas faculdades ali mais de ciências exatas ou até mesmo mais, não necessariamente de exatas, como, sei lá, direito, só com a faculdade mais de elite, porque a gente tem essas faculdades que são mais elitistas que as outras, né, que é direito, engenharias, medicina, arquitetura. Então, nesses lugares, você vai ver um preconceito muito mais explícito, muito mais direto. Nos de ciências humanas, o preconceito ele é mais velado, né? Então, assim, no final das contas, todo mundo é racista e todo mundo é elitista, porque todo mundo está dentro de uma sociedade racista e elitista que faz com que todo mundo seja dessa forma, mas uns de umas formas e outros de outras, né? Então, as pessoas que são geralmente de direita, elas vão ser preconceituosas, como eu falei, de uma forma mais direta, mais explícita, no sentido de eu não quero negro pobre perto de mim. Agora, o de esquerda, o playboy de esquerda, ele não é assim, né? O preconceito dele é eu quero negro pobre perto de mim, desde que ele esteja aqui obedecendo minhas ordens, abandonando o rabinho pra mim, comendo biscoitinho e fazendo o que eu quero. Então foi isso que eu percebi, né? E exemplos pra você. Eu não tive muito contato com a galera desses cursos que eu falei, né? Engenharia, medicina, né? Por exemplo, medicina eu nunca tive contato. Acho que eu fui na Faculdade de Saúde Pública uma vez só pra palestrar, eu acho, ou pra bandejar, nem lembro, ou pra fazer os dois. Mas eu fui lá uma vez só, não lembro pra que foi. Agora, na faculdade de Direito, eu cheguei a fazer um semestre lá de uma aula, de uma matéria lá, uma disciplina. E engenharia, nunca entrei lá dentro, porém eu tive uma experiência com alunos de engenharia dentro do ônibus circular da USP, né? Então tem aquele ônibus que circula, leva pro metrô e volta. Porque o campus é muito grande, né? Então ele roda. Exatamente. E aí eu fui pegar esse ônibus com um parceiro meu, também negro, periférico, né? E ele falou pra mim assim... Também estudando lá. Também estudante lá das sociais. E ele falou assim, mano, a gente vai pegar o ônibus aqui no ponto de ônibus, que é um depois da Poli, né? Que é a Escola Politécnica de Engenharia. Ele falou assim, se prepara, porque toda vez que eu pego o ônibus aqui, eu sofro algum preconceito, algum racismo. Eu falei, tá bom, vamos ver, né? E aí a gente entrou no ônibus, e aí eu já bati o olho lá, só tinha pessoas brancas lá dentro. E aí eu me aproximei da catraca, o cobrador bateu o bagulho que fica o dinheiro na hora, né? Eu já achei isso estranho, porque tipo, ele me viu e bateu o negócio pra esconder o dinheiro. Beleza, deixei isso pra lá e atravessei a catraca, ele atravessou, e aí eu fiquei de costas pro fundo do ônibus, de frente, né, pro motorista, assim, e ele ficou virado pro fundo do ônibus, ou seja, pras pessoas, né? E a gente começou a conversar de política, isso era em Você e esse amigo. Isso era em 2019, se eu não me engano, ou seja, primeiro ano do governo Bolsonaro, ou era 2018 ainda, né, o último ano ali, governo Temer, eleições, a gente tava conversando alguma coisa sobre política envolvendo o Bolsonaro. E eu criticando o Bolsonaro e tudo mais. Beleza, a gente desceu do ônibus. Quando nós desceu, ele falou assim, eu falei pra você que a gente ia sofrer preconceito. Eu falei assim, mas o que você tá falando do cobrador que fechou o bagulho lá? Ele falou, não tô falando disso. Isso também, né? Também. Mas ele falou, não tô falando disso. Você não percebeu o que aconteceu ali, não? Eu falei, não percebi, que eu tava tão entretido assim na conversa que eu não reparei em nada ao redor. Ele falou, mano, primeiro quando você começou a falar, todo mundo ao redor, atrás de você, começou a dar risada. A galera, todo mundo tava apontando pra você, dando risada, cochichando com os outros e rindo, debochando de você falando. Teve uma mina que até comentou, quando eu tomo uns corote eu fico desse jeito aí. Mas o pior foi que ele disse que passou 2 minas brancas por nós, mediu a gente assim de cima a baixo e uma falou pra outra, se eu soubesse que ia ter esse tipo de gente aqui no ônibus, eu tinha ido de carro. Nossa, mano, quando ele falou isso aí, subiu um ódio em mim. Principalmente porque eu não vi isso, tá ligado? Que eu tava tão distraído que eu nem ouvi isso. E eu acho que esse foi o caso, assim, mais
talvez explícito, né, de preconceito que eu sofri, porque a pessoa ela olha pra gente e fala, esse tipo de gente, eu não queria estar no mesmo lugar que esse tipo de gente. Agora, preconceitos mais velados, né, que eu falei, que as pessoas às vezes elas próprias nem percebem que estão sendo preconceituosas, acontece constantemente no meio dessa galera progressista, branca, classe média. Não que na FEFELESH só tenha gente progressista e de esquerda, né, também é importante pontuar isso, porque os bolsonaristas à direita sempre estão falando que lá na FEFELESH, na USP só tem esquerdista e comunista. Isso é mentira total. Até monarquista eu encontrei lá, né. Mas monarquista, se pudesse, escravocrata, né? Pois é. Então, mas é fato que tem sim muita gente de esquerda, mas a imensa maioria não é comunista, a imensa maioria é uma esquerda liberal, uma centro-esquerda liberal, enfim, esses progressistas aí de centro-esquerda, e essa galera são extremamente preconceituosos também, como eu disse, às vezes sem nem perceber, às vezes percebendo também. Então, o que é muito comum lá? Pelo fato deles serem pessoas que não convivem com a gente, a não ser em posições de trabalho, né? Então eles convivem com a gente, pessoas pobres e negras, trabalhando para eles, sendo suas babás, faxineiras, seguranças, porteiros, etc. Eles não sabem nada sobre a gente. Eles têm uma visão extremamente estereotipada sobre nós. Toda pessoa negra que tá lá dentro, eles supõem que mora na favela. Então tinham pessoas negras de classe média lá que falavam assim, né? Que eles chegavam neles e falavam, de qual quebrada que você é? Eles, eu não sou de quebrada nenhuma, eu moro aqui na Santa Cecília. E para mim, eles sempre supunham que eu tinha entrado por cota racial. Você que entrou por cota racial. Eu não entrei por cota racial, tá ligado? Inclusive foi muito na Isso USP. é um preconceito. Oi? Isso é um preconceito. Já julgou. Você só entrou aqui porque você tem cota. Exatamente. Né? Então, como se a cota fosse uma injustiça, né? Não, a acho que na cota visão é uma dessa galera, tentativa de fazer justiça. eles nem veem como uma injustiça, essa galera mais progressista, né? Só que ainda assim, ele tem essa visão ali dentro de que você só pode ter entrado através da cota. Você é menor do que eu, né? Exato. Então existe essa diminuição da gente de que você não tem capacidade sozinho. Inclusive eu vivo isso até hoje, porque a partir do momento em que eu faço muita crítica ao Lula e ao governo Lula e ao PT, o que essa galera mais fala pra mim é você não seria ninguém e nunca teria entrado na universidade se não fosse o Lula. Eu reconheço, sem dúvidas, né, a importância das políticas de cotas, as políticas que foram criadas durante os governos Lula e Dilma. Não tenho dúvidas de que foram esses governos que abriram as portas das universidades para a nossa população que não tinha acesso antes. Inclusive, essa é uma coisa que eu sempre falo nas minhas palestras, né? Porque quem me vê ali no recorte da internet, onde eu sempre estou criticando o Lula e o PT, não sabe. Quando eu estou palestrando, eu vou falar para os alunos sobre SISU, ProUni, FIES, Enem. Eu falo, o Enem foi criado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, porém, ele não era uma forma de entrar na universidade. O Enem só é uma forma de entrar na universidade a partir de 2004, quando o governo Lula cria o ProUni, Programa Universidade para Todas, o primeiro programa que começa a colocar pessoas negras, pobres, periféricas, massivamente dentro das universidades. Mas aí eu trago de um espaço público, mantido com recurso público, né? Então, aí eu trago uma crítica, né? Começou a colocar primeiramente nas universidades privadas, né? Que o que o ProUni faz é isso, né? Então, assim, a gente tem que conhecer os acertos, mas a gente tem que criticar também. Porque, tipo, foi importante? Foi, mas o que é o ProUni? É pegar dinheiro público e injetar em universidade privada. Por que não investe mais nas universidades públicas? Porque tem compromisso com esses grandes empresários da educação. Enfim, é isso. Já fugi um pouquinho aqui do assunto. Bom, mas... E você, com relação aos professores e colegas, você conseguiu estabelecer boas relações? Você tinha um grupo de amigos? Então, felizmente eu entrei na USP... Ou havia uma rejeição, assim? As duas coisas. Felizmente eu entrei na USP no primeiro ano de cotas, 2018. Vale ressaltar, a USP foi a última universidade pública do Brasil que implementou cotas no seu vestibular. E eu entrei justamente no primeiro ano, que foi 2018. E não foi por cota, como você já disse? Então, eu não entrei pela FUVEST, né, porque eu entrei por cota de escola pública. Não entrei por cota racial, né, que é o que a galera supunha. E não entrei pela FUVEST, porque eu digo, a USP foi a última universidade pública do Brasil que implementou cotas no seu vestibular, a FUVEST. Mas eu entrei pelo Enem. Então eu entrei pelo Enem e por cota de escola pública. Então sim, como eu disse, eu reconheço a importância dessas políticas que foram desenvolvidas nos governos Lula e Dilma. O que não significa que eu precise ser devoto deles como se fossem santos, né? Mas enfim, então eu entrei no primeiro ano de cotas em 2018. E aí... entraram junto comigo várias outras pessoas que também vinham de escola pública, pessoas negras que vinham de periferia. Então eu tive a oportunidade de ter amizade com essas pessoas, né? Esses dias eu tava gravando também um podcast com uma moça que ela falou pra mim que ela entrou na USP em 2006, se eu não me engano. E ela de Perus, também periferia de São Paulo. E ela falou, mano, não tinha pessoas negras e periféricas pra eu fazer amizade naquela época. Simplesmente não tinha, né? Então eu tinha que fazer amizade com os playboys, coisa que eu não fiz.
Então passei 6 anos e meio na USP, eu não fiz amizade com nenhum playboy. Mas você passou esse tempo todo muito isolado, não? Não, com essa galera de quebrada que entrou também. Então, logo que eu entrei, aconteceu o seguinte. Quando eu entrei na USP, eu tinha 17 anos e eu era muito petista, eu era muito lulista. Porque na periferia, né, em regiões mais pobres, e não só, para falar a verdade, acho que para a população de um modo geral existe um senso comum de que esquerda é o PT e ponto. Então, eu sendo uma pessoa senso comum, e também o cursinho popular que eu fiz, ele era tocado por pessoas do PT. Então, eu era lulista por isso e também porque, para mim, tipo, esquerda era o PT e já era. E quando eu entrei na USP, a galera que era da juventude lá do PT, eles vieram em cima de mim, assim, peso, né, pra tentar fazer com que eu me filiasse, entrasse. E era tudo branco rico, mano. Era uma galera, assim, com sobrenome... Você já era conhecido na internet? Não. Era totalmente anônimo. Eu só Você não era o Chaboso? Não. Mais de um ano depois. Hoje... Não, foi mais de um ano depois que eu entrei aqui. Milhares e milhares de Isso seguidores, começou. né? Então, quando eu entrei, essa galera veio em cima de mim, aí eu comecei a ver, mano, a galera com sobrenome russo, polonês, alemão. E aí eu fui pesquisando, descobrindo que um era filho do político tal, do ministro tal, do deputado tal, de não sei o que, do senador. Todo mundo ali era envolvido de familiares de políticos e depois se tornaram políticos, né? Muitos, quando eu entrei, já estavam nos seus últimos anos de graduação e hoje são vereadores, são deputados aí do PT. Enfim. E aí eu não me juntei com essa galera. Essa galera é do DCE, né? Na época o DCE era essa juventude do PT. E eu não me juntei com eles. Falei, mano, não tem condição de eu ter amizade com essa galera. E aí tinha uma galera do centro acadêmico, que já era de outros coletivos, assim, era PSOL, JC, enfim. Tinha uma galera, uns 3 negros ali, né? E eu fiz amizade com essas pessoas. E alguns pobres brancos também. Então eu fiz essa amizade com essas pessoas nesse primeiro momento. E também com a galera que entrou junto comigo, né? Então entrou uma galera de várias quebradas assim, naquele mesmo ano, e a gente se identificava, né? Primeiramente, bater na cara um no outro, já se juntava, dava um salve, fazia uma amizade, colava junto numa festa e não sei o quê, ia pegar o ônibus junto à noite pra ir embora, e às vezes pegava a mesma linha de metrô. Então nisso eu fui fazendo amizades naqueles primeiros meses ali, que duraram ao longo de toda a minha graduação. Então por toda a minha graduação eu mantive amizade com essa galera de periferia, que eu fiz amizade lá no primeiro semestre, quando eu entrei. E eu não fiz amizade com Playboy, não quis, nunca quis. E com professores e professoras? Os professores já foi uma situação bem mais difícil, viu? Porque na USP, menos de 3% dos professores são pretos, pardos ou indígenas. Menos de 3%. Na USP inteira. Na minha graduação, eu tive uma professora negra. Indígena é quase impossível. Indígena, enfim. É que sempre essas estatísticas são tudo junto, né? Eles pegam pretos, pardos e indígenas tudo junto, e geralmente tem uma galera que fala negros, mas aí tá errado, né? Não é negros, é pretos, pardos, é indígenas. Tem os indígenas aí juntos. Se quiser falar negros e indígenas é uma coisa. Agora, tem uma galera que fala menos de 3% são negros. Tem os indígenas aí no meio, né? Mas, enfim. No curso de Ciências Sociais, a gente tinha uma professora negra, que era a Márcia Lima, que quando o Lula foi eleito, ela foi convidada pela Aniele Franco para ser secretária de Políticas de Ações Afirmativas, então passou a não ter nenhuma professora negra no curso de Sociais da USP. Quando a gente fala de professor da USP, principalmente da FEFELESH, a gente está falando dos principais intelectuais do nosso país, né? A gente está falando dessa galera que é referenciada sempre, como eu já disse, nos jornais ou nos livros e por aí vai. Quando a gente olha não só para, eu ia falar na Sanfran, mas na própria FEFELESH, mas na Sanfran, a gente está falando de ministros que são professores, né? O Alexandre de Moraes é professor da Sanfran, Ricardo Lewandowski é professor da Sanfran, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, se eu não me engano, ele era o diretor da Sanfran. Enfim, na FEFELESH, o Haddad é professor da FEFELESH, e por aí vai, né? Então a gente tem muitos políticos, ministros, que são professores dentro da USP, né? Então a galera que tá lá, tipo, mano, numa bolha, num privilégio, num afastamento da realidade da população absurdo. Então a galera que, por exemplo, acha que é normal você acabar a aula 11 horas da noite, porque ele acha que todo mundo mora ali ao redor do Butantã, né? E se eu saio da USP 11 horas da noite, eu chego em casa 1 hora da manhã, isso se eu chegar, porque eu posso perder o último ônibus e não conseguir. Ou então, durante a pandemia, a gente via professores acabando a aula meia-noite, sabe? Então é uma coisa tão bizarra, as aulas online, no caso, né? Durante a pandemia foi quando o meu trabalho começou a crescer na internet, eu comecei a receber algum dinheiro pelo Apoia-se, né? Que é um site de financiamento coletivo, e aí eu consegui ficar me mantendo a partir do Apoia-se, a partir da monetização do YouTube, e algumas palestras que eu recebi, algumas parcerias pagas. Então, eu não precisei voltar a trabalhar em alguma empresa. Fiquei com esse trabalho da internet e das palestras a partir de 2020. De um jeito que eu já podia escolher o horário que eu ia estudar. Então, eu não precisava necessariamente estudar à noite. Nisso, que eu fiz matérias no período da manhã, quando voltou às aulas presenciais, eu comecei a me deparar com a realidade mais chocante ainda da USP, que o período da manhã e da tarde é praticamente 100% de alunos brancos e ricos e classe média. Porque a galera que não precisa trabalha, trabalhar, né?
Exatamente. Então, à noite, nas sociais, pelo menos, você ainda vê uma divisão assim, né? Tem uma meio a meio, metade negros, metade brancos. Agora, de manhã e de tarde, eu cheguei a estudar em salas com 40 alunos, onde tinha eu e outro negro, assim, 2 negros dentro da sala. De pele escura, nenhum. Mulher negra, nenhuma. E às vezes eu via mais asiático do que negro. 5 asiáticos, assim, amarelos, né? Japonês, chinês na sala e 2 negros. Então isso acontece muito, acho que não só na USP, né? Nas universidades em geral. Você é um cara muito esperto, você é muito inteligente, seu raciocínio é rápido. Obrigado. Né? Então eu fico pensando assim, ao mesmo tempo que pode haver um preconceito inicial, né? Esse cara é preto, esse cara é negro, veio da quebrada, da periferia, que não sei o que e tal. De repente você deve provocar surpresa em muita gente. Fala, pô, esse cara tem cabeça, né? Sim, isso aconteceu ontem. Porque não é só na universidade, isso acontece com a população em geral. Né? O fato é que a população em geral é preconceituosa, porque ela é ensinada a ser preconceituosa, né? E o triste é que o próprio povo da favela e da periferia é preconceituoso com si mesmo. É isso que eu queria saber. Você entrou na faculdade e sentiu esse preconceito, porque não é o seu ninho. Aquele ninho ali é de outra classe social e tal, né? E enxergou a USP de uma maneira diferente da maioria das pessoas que vai lá. Sim. E lá na quebrada, lá na favela, quando você voltava, você era visto como um ser diferente? Esse cara está na universidade, está na USP, né? Outra coisa que você nunca fez segredo disso, né? Você é gay. Dentro da favela, da comunidade, você ser gay, tá na USP, não cria também um preconceito deles, assim, um afastamento de você? Eu ia pra USP e todo dia eu voltava pra quebrada. Eu nunca fui morar lá, por exemplo, no CRUSP, eu nunca fui morar lá perto. O CRUSP é a residência Isso. dos estudantes. Era esse trajeto diário de 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar. Então, de um jeito que eu sempre me mantive na quebrada. E me mantive lá, indo pros bailes, indo pros rolês, trombando o pessoal. A mesma coisa, tá ligado? Então a galera via que eu me mantinha do mesmo jeito, mantive a minha essência. Agora, a parte de ser gay é já outros 500. Né? Então, pois é, a questão de ser gay na universidade não isola, em geral, não isola tanta pessoa. Exatamente. Mas numa comunidade, numa favela, muitas vezes a pessoa é discriminada. Totalmente. De uma maneira mais radical, né? Bastante, inclusive. Você assumiu-se, sou gay com quantos anos? Com 15. Com 15. Na verdade, com 15 eu falei que eu era bissexual, né? Eu tive essa fase, que muita gente tem essa fase de primeiro se assumir como bi e depois como gay. Descobrir realmente não se é bissexual deixando claro, né? Pra todo mundo aqui, não é que a bissexualidade seria uma fase, nada, uma indecisão. Não, uma fase, é talvez uma consciência que não se desenvolveu ainda para você. Hoje eu entendo o seguinte, né? Todos nós, a gente é criado numa sociedade cis-heteronormativa. Significa que a cisgeneridade e a heterossexualidade são a norma imposta a todo mundo. Então, desde a nossa... Você é menino ou você é menina? Menino veste azul, menina veste rosa. E se você é menino, você tem que gostar de meninas, né? E você cresce ouvindo, esse aqui vai ser o pegador, vai pegar várias meninas. E se você é menina, é o contrário. Não, essa aqui vai ser recatada, vai ter um príncipe encantado. Enfim, então desde a infância a gente aprende que o certo é você nasceu com pênis, você tem que ser homem e gostar de mulher. Você nasceu com a vagina, você tem que ser mulher e gostar de homem. Isso é imposto pra gente. O tempo inteiro, pela família, pela religião, pela mídia, pela escola, por tudo. Então, quando a gente vai crescendo, pode ser que chegue um momento que a gente questione isso e fale, pô, será que isso é real? Será que eu realmente sou isso? E aí a gente vai passando experiências na infância, na adolescência, que fazem a gente questionar, que fazem a própria família olhar pra nós e questionar isso, e às vezes até repreender isso com violência. Enfim, então, eu fui passando por esse processo ao longo da minha infância e adolescência, mas eu só comecei a questionar por volta ali dos meus 12 anos. Eu comecei a falar, mano, eu sinto atração pelos meus amigos. Porém, eu também sentia alguma atração pelas meninas, tá ligado? É uma coisa que eu não sei explicar, tá ligado? Eu sentia essa atração que depois ela sumiu. Aí você achava que você era bi. Exatamente. Bissexual. E aí, com 15 anos, eu me assumi como bissexual pra minha família, amigos. E aí, com 16, né, foi um período, assim, entre os meus 15 e 16, que eu comecei a me questionar e falar, mano, será que eu realmente sou bi ou eu tô me enganando, mentindo pra mim mesmo, sabe? Meio que me forçando a dizer que eu sou uma coisa que eu não sou. Até porque talvez pegue um pouquinho mais leve, né, mais agressivo, falar, sou gay, sou homossexual, sei lá. E aí eu entendi, não, de fato é isso, eu sou gay. Mas aí eu não tive esse processo de me assumir de novo, né? Eu falei que eu sou bi, deixa sair, quem quiser, enfim, pensar que eu sou isso, que pense, não tô nem aí. Agora a questão é, como a gente estava dizendo, né? O tratamento dentro da quebrada e da universidade são diferentes porque o público que tá ali é diferente. Então, na universidade, a gente vai ter o quê? A maioria de pessoas brancas, ricas e de classe média que envolvem homossexuais, bissexuais, trans, apesar de ser uma quantidade muito pequena, algumas pessoas trans, heterossexuais, e por aí vai.
E como você falou, isso não é uma questão assim, né, geralmente. Você não vai ver pessoas sendo segregadas por conta disso. Porque dentro das elites, da classe média, você vai ter pessoas LGBTs. E geralmente eles são acolhidos pelas suas famílias. A gente pode ver o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, é um cara assumidamente homossexual e tá lá transitando perfeitamente bem entre as elites. Chegou a ser cotado como candidato à presidência das elites nas últimas eleições. Tá lá, né? O Thiago Bravanel, sobrinho, né, do Silvio Santos, tá lá. A família Bravanel trata ele bem, né? Aquela família que tá destilando homofobia pra população nos seus programas, né? Dentro da família eles têm um cara homossexual e ele tá ali de boa. E que bom que esteja lá de boa. A questão é, entre as elites, eles geralmente não tem muito esse problema. Porém, eles fazem com que a gente tenha. Então, eles vão ensinar pra nós que a gente tem que ser homofóbico. É o que eu falei. Através das mídias, dos programas deles, das novelas e várias coisas, eles vão passar pra população e isso é errado. Mas tem entre nós eles vão ser bem tratados. Agora, vocês se matem. É uma tática de divisão da população também, né? É aquele famoso lema, dividir para dominar, que é o que as elites fazem muito bem aqui desde 1500. Agora, dentro de uma quebrada, a maioria da população é negra, a maioria da população é pobre. Então, esse problema do racismo e do elitismo, que eles estão lá na universidade se manifestando muito gritantemente, na quebrada não. Claro, existe, né? Eu estava dizendo antes, né, que a própria quebrada tem preconceitos contra si mesmo, só que é de outra forma, né? Então, a galera gosta muito de fazer piadinha, às vezes piadinhas racistas, assim, né? Mas você vê que não é um bagulho violento, é uma pessoa negra fazendo aquela piadinha. Porque tem uma população negra muito grande. É isso. Mas gay é menos, não. A homofobia é maior lá, né? Então, a questão não é nem de ser menos a população, né? Eu acho que... porque tem uma vez que um parceiro meu, ele é pedreiro, né? Aí ele foi fazer uma obra numa casa de um bairro de classe média, e depois ele falou assim pra mim, mano, eu tava refletindo aqui, eu acho que tem muito mais gay na classe média do que na quebrada. Eu falei, não é que tem mais gay na classe média do que na quebrada, é porque lá eles se assumem mais do que aqui. Porque lá eles não vão morrer se eles se assumirem, aqui pode ser que sim. Então, aqui o ambiente... Isso, né? Chega a matar, né? Sim, aqui o ambiente é mais hostil, né? A família expulsa de casa mais fácil, a religião não vai acolher de forma alguma, muitas vezes a escola também não, você é obrigado a evadir da escola e por aí vai, né? Então, o ambiente na quebrada é muito mais difícil para você se assumir e ser abertamente quem você é. Então, por conta disso, a homofobia ela é muito mais gritante na quebrada do que o racismo, por exemplo, né? A LGBTfobia de um modo geral. E eu diria mais, eu diria que aqui na periferia de São Paulo, especificamente, ela é mais violenta, né? Eu digo porque hoje eu tenho a possibilidade de viajar o Brasil afora, e aí eu conheço muito bem a periferia do Rio de Janeiro, periferia de Salvador e outros lugares. E assim, tem homofobia? Tem. Mas assim, sinceramente... Mas aqui é maior. Aqui é pior. Quando eu me assumi... Primeiro foi pro meu pai, porque ele veio me perguntar, né? Ele disse que, olha só, meu irmão hétero tava sofrendo preconceito na escola, porque os São muitos irmãos? Eu tenho um irmão só. Estudava na mesma escola que eu, e os moleques estavam tipo, zoando ele porque seu irmão é viado. E eu, na época, eu nem era assumido, né? Então, os moleques, de alguma forma, imaginavam, percebiam que eu era gay, zoavam meu irmão, pra você ver como a homofobia atinge até mesmo heterossexuais, né? E aí meu irmão foi falar isso pro meu pai, tão me zoando na escola, ele tinha, acho que uns 12 anos na época, estão me zoando na escola porque dizendo que o Thiago é viado. Aí meu pai veio falar comigo, falou, você é gay mesmo? E naquele momento eu fiquei mó tenso, né? E aí eu menti, falei que não, só que aí a minha intuição falou, pode falar, esse é o momento. E eu falei. Ele falou, tá bom, né? Fazer o quê? Ele lidou meio que de boa. Falou assim, é isso. Hoje não tem nenhum problema com ele. Hoje não. Nem com a sua mãe. Não, nenhum. Então, naquele primeiro momento foi assim, né? Ele falou, beleza, é isso. No dia seguinte, como eu tinha me assumido pra ele, eu fui me assumir pra minha mãe também. Eu falei, agora que eu falei pro meu pai, eu não tenho medo de falar pra mais ninguém, porque meu medo era meu pai, tá ligado? E aí... Até porque meu pai vai contar pra minha mãe, então já falo eu, né? Não, pior que não, porque quando eu falei pra ela, ele ficou com raiva, porque ele não queria que eu contasse pra ninguém, tinha que ser um segredo. E aí o fato de eu ter falado pra ela já deixou ele com raiva, então esse foi o primeiro ponto. E aí quando eu fui falar pra ela, acho que a resposta dela foi a mais bonita possível, né? Ela trouxe a religião pra responder e ela falou assim, Deus ama todos os seus filhos igualmente, e eu também. E aquilo ali pra mim... né, que, em geral, os pastores evangélicos tratam o homossexual como um doente, como um desvio, né? Sim. Também na Igreja Católica. Sim. Quem falou que sua mãe falou pra você foi o Papa Francisco, numa entrevista, né? Isso, Deus não discrimina ninguém, quem sou eu pra discriminar, Deus não faz né? acepção de pessoas, como diz a Bíblia, né? Então, nesse primeiro momento foi assim, foi suave, né? Eu senti um peso saindo das minhas costas. Só que aconteceu que, quando esse peso saiu das minhas costas, eu me senti liberto, tinha 15 anos na época, eu comecei a me jogar de cabeça no meio LGBT, porque agora eu posso ser eu mesmo, agora eu posso me libertar, posso falar o que eu gosto, ser como eu quero. E aí eu comecei a me tornar uma pessoa afeminada, um gay afeminado, né? Eu comecei a me vestir de forma afeminada, a me comportar de forma afeminada. E isso sim foi um problema, né? Então, ser gay, ok, pros meus pais.
ser efeminado, aí não, entendeu? Aí começa um período bem difícil da minha vida, né? Que, enfim, é impressionante que, assim, não sei se você já viu isso, mas tem uma galera na internet, principalmente no Twitter, que gosta de pegar umas fotos minhas dessa época, que eu tinha 16 anos de idade, era afeminado, que eu tinha postado no meu Facebook pra me acusar de ser um personagem. Enfim, hoje eu tô nem aí pra isso, né? Eu já cansei de responder essa acusação hoje em dia, acho que nem vale mais a pena. Mas eles estão pegando fotos de uma época que foi extremamente difícil na minha vida, né? Foi um período em que eu era ameaçado de morte, foi um período que eu pensava em me matar, inclusive, né? Foi um período muito violento, como eu falei, na família, na escola, na rua. Eu tinha 16 anos, eu andava na rua, os caras diziam que ia me matar, tá ligado? Eu tinha que peitar esses caras, eu peitava marmanjo com mais de 30, 40 anos de idade, muitas vezes nas ruas, ou nos rolês que eu ia, baile, essas coisas em ônibus. Nossa, quanta briga que eu comprei ao longo da minha vida, né? Nunca baixei a cabeça pra ninguém, tá ligado? Eu nunca baixei a cabeça pra ninguém. Sou filho de Ogum, deus da guerra, né? Então, assim, eu sou inconsequente, eu entro numa batalha mesmo se eu for perder, tá ligado? Então, uma vez eu quase me ferrei por causa disso na escola. Muitos moleques queriam me bater de uma vez por causa de uma briga que eu fui comprar por causa de outra menina, não tinha nada a ver comigo. Mas enfim, né? Então, histórias aí da minha vida, daquele ano de 2016, que foi um ano muito difícil pra mim. E por conta disso, eu fui buscar ajuda religiosa. Na época, eu era ateu. Tinha me tornado ateu quando eu saí da igreja evangélica. Eu falei, a igreja não faz mais sentido pra mim, vou virar ateu. E aí, com 15 anos, eu fui ler o livro dos Espíritos, que é do Espiritismo, né? Que um amigo meu, ele era espírita e me recomendou. E aquilo fez muito sentido pra mim, eu gostei bastante. E aí, com 16 anos, comecei a frequentar o centro espírita. E uma amiga me convidou para ir no terreiro de Umbanda dela. Comecei a ir também nos dois. E como eu falei, eu tava procurando ajuda também, explicações, respostas, mas também ajuda, porque eu tava vivendo um período muito difícil psicologicamente, como eu falei. Fui atrás de psicólogos na rede pública, não consegui, né? Assim, disseram que tinha uma consulta para dali a 3 meses, né? É complicado, nesse momento tá tendo todo um debate na internet aí sobre o SUS e não sei o quê. E assim, o SUS é fundamental, mas ele tem muito a melhorar, né? Porque falta investimento. E aí eu fui lá no SUS, queria uma consulta psicológica. Tem daqui a 3 meses, quer marcar? Falei, daqui a 3 meses eu posso ter morrido já, né? Não fui. E aí eu fui procurar ajuda em centro espírita. Fui fazer um tratamento espiritual e me ajudou muito, tá ligado? E aí eu consegui retomar o rumo assim da minha vida. E foi dessa forma que eu comecei a frequentar o espiritismo e a Umbanda. Só que depois, com o tempo, eu fui deixando o espiritismo, porque ali dentro eu também achei muito moralismo, achei muita coisa errada. Eu discutia com palestrante, eu tava lá na plateia com 16 anos discutindo com palestrante, que o palestrante uma vez botou uma foto de uma mulher toda tatuada e falou que isso era falta de Deus, falta de família. Falei, vai cuidar da sua vida, mano. Enfim, eu discutindo com palestrante, parei de ir nas palestras, comecei a ir só nas reuniões de jovens. Eu falo que você é um cara muito inteligente, você tem um raciocínio fantasticamente rápido, mas parece que tem. Eu só te pergunto, né? Uma coisa muito forte na sua vida. O seu pai e a sua mãe. Sim. Seu pai e sua mãe juntaram um fortalecimento da sua personalidade, que você encara, né, essas situações difíceis e supera, né? E a sua inteligência que te ajudou a ir para frente, né? Que eu falei, você caiu de paraquedas na USP, mas para cair de paraquedas teve que subir primeiro. Então, ninguém cai de paraquedas no chão, né? Gostei, faz sentido. E você subiu graças a pai e mãe também e a sua personalidade forte, construída nesse... Exatamente. Eu tive, assim, problemas, né, com a minha família, como acho que todo mundo tem, mas tudo que pra mim hoje já foi superado, tá ligado? Tudo isso pra mim já ficou no passado. Hoje tem uma relação muito boa com os meus pais e muito respeito da parte deles também por todas as minhas decisões. Assim, às vezes ainda tem alguns atritos com a minha mãe pela minha religião. Isso é uma coisa que ainda ela não aceitou 100%, né? O governo Lula, o próprio Lula, tem muito interesse em estabelecer diálogo e se aproximar dos evangélicos. E há muita dificuldade, né? O governo não achou esse caminho ainda. Por quê? O grande problema, eu acho, dessa esquerda institucional é que ela não quer dialogar com o povo evangélico, ela quer dialogar com os líderes supostamente evangélicos. Eles querem ganhar a bancada evangélica. Eles querem ganhar o Edir Macedo, o Silas Malafaia. Isso é impossível, tá ligado? A Dilma cedeu em 2011. É possível e não dá resultado, porque Exato. A presidenta Dilma teve no tempo aqui em São Paulo, no tempo de Salomão, né? O Lula também esteve próximo deles. Né? É isso, não adianta nada. E depois... Exatamente. Até o Malafaia apoiava o Lula em 2002. Apoiava, e depois... mas o Malafaia é uma coisa meio maluca, né? Esquizofrênica, porque ele mesmo já disse que igreja e política não pode se misturar, depois eles sobem palanque. Eu não sei bem qual é. A gente, primeira coisa eu acho que é essa, sabe? A gente tem que diferenciar os políticos pseudo-evangélicos dos pastores evangélicos que estão nas bases e dos fiéis evangélicos. São três coisas diferentes. Vivem a realidade desse povo
e que caminha com esse povo. Exatamente. Né? Então aqui a gente tem 3 grupos totalmente diferentes, que podem ter muitas coisas em comum, mas que têm que ser tratados de forma diferente. Você citou aqui o Padre Júlio, só interrompendo para você falar como é que é de forma diferente. O Padre Júlio trata as pessoas de uma forma diferente que outros padres da Igreja Católica. Mas ele vem daquele nicho da teologia da libertação. Eu vi esses dias alguém falar assim, a teologia da libertação não tinha como lema a opção preferencial pelos pobres. Mas depois que ela foi combatida dentro da própria Igreja Católica, os pobres fizeram a opção preferencial pelos evangélicos. Né? Uhum. Então, eu vou comentar sobre isso também, mas para terminar aquele raciocínio, né? Você estava falando dos 3 grupos. Primeiro, políticos pseudo-evangélicos. Eu digo pseudo porque eles não têm nada de evangélicos, né? Eles se aproveitam da fé do povo para ganhar voto, para manipular. O Nicolas Ferreira acho que é o maior nome em relação a isso, até mais do que Silas Malafaia e outros. O Marçal também dizia que é. Marçal e por aí vai. O Bolsonaro, que é católico e finge que é evangélico. Michele Bolsonaro. A Michele é um caso, assim, a ser bastante estudado, tá ligado? As falas dela são completamente montadas para parecer uma pregação evangélica, né? As pessoas têm que entender isso, que tudo que tá ali no palco como diz a senhorita Bira, né? O que tá no palco é forjado. Tudo que está ali sendo apresentado foi planejado, foi milimetricamente pensado para ser daquele jeito. A trilha sonora que ela coloca de fundo enquanto ela está palestrando. Enfim. Então, esses políticos pseudo-evangélicos, eles são inimigos. Eles têm que ser combatidos. Bancada evangélica, que eu nem chamo assim, bancada fundamentalista bíblica, Silas Malafaia e companhia limitada, né? Bolsonaristas, são inimigos. Mas as igrejas nas comunidades, elas reconhecem essa farsa? Olha, mais ou menos. Mais ou menos, né? Esse é um ponto importante também, porque quando a gente generaliza os evangélicos, a gente vai pensar que todos eles estão apoiando essa galera, que todos eles estão fechados com isso, sendo que quem está próximo dos evangélicos sabe que eles mais se matam entre si do que se apoiam. É igual a gente que é comunista, né? Quem olha os comunistas pensam, nossa, eles vão dominar o país, e estão se matando, que é uma trotskista, outra é stalinista. Os evangélicos são do mesmo jeito. Então, a minha mãe, que é da congregação, ela tá sempre falando mal de quem é da Assembleia. Quem é da Assembleia está sempre falando mal de quem é da Universal. Na verdade, a maioria dos evangélicos odeia a Universal. Eu não posso falar a maioria porque eu sou cientista social, não tenho um dado estatístico comprovando. Mas pelo que eu ouço, mano, a maioria dos evangélicos reconhece que o Edir Macedo é um ladrão, que a Universal é uma seita para roubar o povo. A maioria que eu conheço, que eu já conheci na minha vida, enfim, tem essa percepção, tá ligado? Então a gente também precisa saber disso. Eles não estão totalmente fechados nem entre si e muito menos com essa galera. Outro exemplo disso foi quando teve o PL do estupro, né, como ficou conhecido, aquele projeto de lei que queria equiparar aborto ao homicídio, inclusive em casos de estupro. Não só equiparar, como colocar uma pena maior, né? A maioria dos evangélicos ficou contra. Saiu pesquisas que comprovaram evangélicos e católicos, acho que era 70% contra o projeto de lei, né? Então a própria bancada fundamentalista ali que apresenta esse projeto, ela apresenta contando com um suposto conservadorismo da população, que não é bem assim, né? Existe conservadorismo, mas ele não vai nesse ponto que vocês estão aí imaginando, porque até eles estão distantes da base. Até eles que estão lá nesse topo dessa casta aí pseudo-evangélica estão distantes da base também, porém, eles têm alguém para fazer essa ligação por eles. O Silas Malafaia ele não está no chão da favela, só que ele vai ter uma filial da Assembleia na favela que vai passar informações para ele e vice-versa, né? E vai chegando lá. E vai chegar lá embaixo. Então, essa é uma questão, né? Quando eu falei que a esquerda ela não tem que estar preocupada em conquistar essa galera lá de cima, que é inimiga, é porque ela tem que estar fazendo esse trabalho que eles estão fazendo, que é de estar... Eles não, né? Mas, enfim, tá nas bases. Esses pastores que estão nas bases... E os fiéis, eu acho que são eles que têm que ser conquistados. Os pastores talvez seja um pouquinho mais difícil, mas não tanto. E os fiéis é muito mais fácil, tá ligado? E eu digo pela minha experiência de luta na base, de moradia em primeiro lugar e de luta também, né? Porque assim, esse pastor que tá na comunidade é aquela pessoa comum do seu dia a dia, que você vai lá e tromba na padaria, no mercado, você dá um bom dia, ele... Mano, a igreja funciona na casa dele, né? Exato, é numa garagem. E essa galera, assim, pelo menos os da minha quebrada me tratam muito bem. Não é só na minha quebrada, né? Você vai em qualquer quebrada, você geralmente vai ser bem tratado. Se isso é sincero ou não, a gente não sabe, né? Porque, pô, ele é um líder religioso, ele tem que dar o exemplo ali. Mas eu digo assim, né? Quando eu fui na congregação com a minha mãe ano passado, e aí eu postei no meu Instagram, muita gente me perguntou assim, eles te trataram mal? Como que foi? Te destrataram lá? Te olharam torto? Não, pelo contrário. Fui recebido com um abraço, sorriso no rosto, seja muito bem-vindo, volte sempre. Muito bem tratado. Você é um filho vitorioso dessa comunidade, vitorioso numa luta desigual para danar, né? Pois é. Agora imagina, né? Imagina essa pessoa que vive uma vida desgraçada.
Essa pessoa que vive na favela, que trabalha num emprego precário, trabalha muito, ganha bem pouco, é violentada pela polícia, etc. Chega num lugar onde você é recebido assim de braços abertos, um sorriso no rosto, como se você fosse um príncipe pisando ali naquele lugar. Seja muito bem-vindo, a sua presença aqui é incrível, volte sempre. Pô, lógico que você vai voltar. Você vai se sentir bem. O único lugar da sua vida que você é bem tratado é ali dentro. Às vezes, no caso da mulher, que a base evangélica hoje é isso, é mulher e negra. Apanha dentro de casa, é destratada, os filhos tá nem aí pra ela, só lava, passa, cozinha. Chega na igreja, ela é uma rainha ali dentro, tá ligado? Ela veste a melhor roupa dela pra estar lá dentro. Então, é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu falei, esse debate ele tem que ser feito com muito cuidado. Quando você só quer afastar, só quer ofender, só quer xingar, só quer olhar torto, só quer estigmatizar, você tá afastando a classe trabalhadora. Porque no final das contas, o que a esquerda deve querer fazer? É estar junto da classe trabalhadora, tá ligado? Se essa classe trabalhadora é evangélica, católica, é ateia, é umbandista, é espírita... Você acha que a esquerda se distanciou da classe trabalhadora? Sem dúvidas, de um modo geral sim, né? Então a gente tem essa divisão assim muito clara da nossa sociedade em classes, né? E por mais que a classe média também faça parte da classe trabalhadora, o Brasil é um país tão desigual que a classe média ela tá absolutamente distante da classe trabalhadora, né? De um jeito que a gente, né, que vem da classe trabalhadora não, da classe mais pobre, né? A população das favelas, a população mais pobre, ela trabalha para essa classe média e tem essa ilusão de que eles são os ricos, né? Então, a trabalhadora doméstica trabalha... A classe média acha que é rica. Também tem isso, né? Então, a população mais pobre olha para a classe média e acha que eles são a elite. E a classe média, que também está profundamente distante da elite, não conhece ninguém que é da elite, conhece o pobre e acha que eles são a elite, né? Então ambos vivem nessa visão distorcida da realidade, enquanto que as elites de fato estão lá em cima e não convivem com nenhum de nós. Mas enfim, então a desigualdade ela é tão grande no nosso país que se você mora num bairro aqui, outro bairro ali, né? Ou seja, Paraisópolis e Morumbi, você tem democracia de um lado e não tem democracia do outro. Então essa galera que vive naquela realidade, que a gente tá falando desde o começo, a galera que só convive com a gente como seus funcionários, que não tem a mínima ideia de como que é a nossa realidade nas favelas, essa galera acha que a ditadura ficou no passado. E que a violência policial é uma exceção, que esses casos aí são casos isolados, que é só a gente votar em outro candidato que as coisas vão mudar. E a gente tá vendo que passa candidato, governador e as coisas não mudam, pelo contrário, pioram. A gente vê que tem um governo de extrema-direita aqui em São Paulo, e a gente vê que tem governos petistas lá no Nordeste, Bahia, Ceará, etc., a violência igual, na Bahia até pior, né, inclusive. Então, assim, a questão não é só essa, não é através do voto que isso vai ser mudado, isso é uma estrutura do nosso país que é feito para ser assim desde a época da escravidão. É muito comum também dentro da esquerda. Mas se não for através do voto, como será? A revolução. Mas não há condições objetivas para a revolução, você acha? Hoje não, mas isso tem que ser construído. É isso, né, a revolução, ela não é uma coisa que está dada nesse momento que estalando os dedos acontece. Mas pode vir. Não tenho dúvida de que sim, né? Que não só pode vir a acontecer, como não tem outra saída, não tem outra solução para esse e todos os outros problemas, né? Eu falo aqui da violência policial, mas acho que a grande pauta do momento é a mudança climática, a crise climática. Isso aí não vai ser transformado dentro do capitalismo de forma alguma, e se não for mudado... Ao contrário, né? O capitalismo alimenta exatamente, isso. Né? E se isso não for transformado, não for mudado, vai destruir o planeta. Então, a gente está nessa encruzilhada histórica, né? Ou destrói o capitalismo, ou ele vai destruir o planeta e levar a vida na Terra junto. Não tem uma terceira via. Já você entrou na USP, né? E conheceu lá também muitas teorias interessantes. Quais são os autores, os pensadores que fazem a sua cabeça e que você aprendeu ao longo do tempo para te deixar um cara tão lúcido? Olha, quem são os... Fala alguns nomes. Seria o Marx, o Engels, que vem junto do Marx, o Lenin, Rosa Luxemburgo. Aqui no Brasil, Clóvis Moura, né, um sociólogo negro, marxista, Althusser, é uma grande referência que eu li na USP, conheci na USP. Oi? Martha Hanecker. Martha Hanecker, eu li, não na graduação, eu li num coletivo que eu fazia parte. Paulo Freire, sem sombra de dúvidas, né? Não era marxista, mas tinha influências marxistas, é uma grande referência para mim, como educador. Revolucionário. Oi? É um revolucionário. É um revolucionário. É um debate a ser feito. Depende da perspectiva, né? Mas no ponto de vista educativo, sem dúvidas. Olha, o Darcy Ribeiro já não tive contato, pra falar a verdade, viu? Nem na graduação e nem fora dela. Florestan Fernandes. Florestan Fernandes eu tive contato fora da graduação. Por incrível que pareça, a gente não leu Florestan na graduação. Florestan, que era um uspiano. Tem a biblioteca Florestan Fernandes lá na FEFELESH, mas ele era marxista. Milton Santos. Milton Santos também eu conheço, mas eu não tive contato nem na graduação nem fora. Infelizmente. Mas eu quero poder ler. Eu
não tivesse É muita coisa, mas você tem muito tempo, você está com 25 anos. Sim. Nossa, tem uma avenida pela frente. Sim. Pensar mais alguém. Já falei bastante, se quiser perguntar outro, mas... Não, só para terminar, você não tem, com todo esse conhecimento que você tem, as vivências que você tem, você acha que não entra na política de jeito nenhum? Olha... Para ocupar um espaço? É aquele ditado, né? Nunca diga nunca, porém não é uma vontade que eu tenho. Não tenho essa vontade, 0. Já te pediram muitas vezes? Muito. Diariamente. E assim, eu acho um pouco até problemático esse pedido, porque assim, claro, eu entendo essa vontade, as pessoas elas olham pra mim e falam, mano, você é uma voz que nos representa, vai lá, pum. Só que por que eu acho problemático? Porque eu falo, mano, a gente não tem que ficar esperando salvadores da pátria. A gente não tem que ficar esperando que alguém vá lá... Para engrossar o debate, né? Pra fazer por nós. Né? Eu entendo que é importante eleger candidatos, né? Por exemplo, a galera que é anarquista, geralmente eles não votam, boicotam as eleições, e eu respeito. A gente que é comunista, geralmente vota criticamente, né? Num primeiro turno, a gente costuma votar num candidato, assim, que tenha mais a ver represente mais com as nossas ideias, como, por exemplo, eu votei no Leonardo Péricles na última eleição, no primeiro turno, para presidente. Segundo turno, a gente faz um voto crítico no menos pior, se tiver um menos pior, né? Agora... apesar disso, eu gosto muito de uma frase de um revolucionário que ele é mais popular no meio anarquista, que é o Emiliano Zapata, líder da Revolução Mexicana, dos zapatistas, né? Que ele fala, um povo forte não precisa de um líder forte. E eu gosto dessa ideia. Eu acho que quanto mais o povo está fortalecido, menos o povo precisa de lideranças lá em cima. Volta, inclusive, naquelas ideias que a gente falou sobre os evangélicos, né? Então, a esquerda institucional está muito mais preocupada em conquistar essas lideranças evangélicas ao invés de ir lá nas bases. E eu sou uma pessoa que eu sempre vou fazer a luta pela base, a luta por baixo. Eu estou preocupado em fortalecer o nosso povo para que essa base forte ela consiga bater de frente com quem está lá em cima, que é uma minoria. É por isso que eu não tenho essa vontade de entrar na política institucional, porque eu entendo que eu vou ter que ir lá pra cima. O que é óbvio, não significa que eu vou ter que sair de baixo também. Mas aí já é um pé lá e um pé cá. Eu não quero ter um pé lá e um pé cá, eu quero ter os dois pés cá, tá ligado? Porque a gente observa que a imensa maioria, quase todos que vão pra institucionalidade, ou se corrompem, ou vão tirar o pé da base, ou vai se tornar mais legalista, mais reformista. Isso é quase que generalizado. E quando isso não acontece, acontece o que está acontecendo com o Glauber Braga agora. Essa perseguição e cassação de mandato. Pois é, mas eu falo em política, não é para ser só uma liderança, mas é para ampliar a sua mensagem. Sim. Legítima, autêntica, digna, você ampliar essa mensagem. Então. Que precisa chegar às pessoas, né? Isso até penso, né? Por isso que eu falei assim, né? Nunca diga nunca, porque quando eu olho para figuras como Nicolas Ferreira, Pablo Marçal, essa galera que é jovem, de certa forma, Marçal menos, mas ainda assim tá mais ou menos na juventude, conquistando a juventude nas periferias, assim, eu vejo isso de uma forma extremamente preocupante. E aí, nesses momentos, eu penso, né, como eu gostaria, sim, de ter essa plataforma que eles têm para me comunicar com mais na população, né, então... No meu caso, por exemplo, que é muito parecido com o seu pensamento, o Renato Freitas, né? Sim, Renato eu gosto bastante. Deputado lá do Paraná. Né? Sim, Renato é uma referência. Corajoso, nosso amigo aqui do ICE. Sim, uma grande referência. E aí o Renato é outro exemplo de como que essa perseguição acontece, né? Então todas essas pessoas que entram lá dentro para bater de frente, elas vão ser perseguidas, né? Glauber Braga, tentativa de cassação do mandato dele. Renato cassado o mandato de vereador, depois ele se elege deputado, então querendo caçar o mandato de deputado. Marielle Franco assassinada, né? E por aí vai. Então é um jogo completamente corrompido, né? Eu, assim, que eu ainda me vejo como mais à esquerda do que essas pessoas que eu citei, maluco das ideias que eu sou, imagina eu chegando lá num parlamento fazer uma fala. Eu faria o pior do que o Glauber fez, sabia? Para puxar a esquerda mais para a esquerda. Eu penso isso também, mas no lugar do Glauber, eu acho que eu faria pior do que ele fez. Então imagina uma pessoa como eu ali dentro, acho que não durava um mês ali dentro. Mas eu reconheço essa importância, sabe? Eu gostaria sim que tivesse essas pessoas com essa coragem de estar lá dentro falando e fazendo essas coisas para puxar a esquerda mais para a esquerda, como você falou. Por isso que eu apoio candidatos que tentam fazer isso, né? Então, apesar de eu não me candidatar, eu não ter essa disposição e vontade de estar lá, eu sempre apoio pessoas que eu confio e que eu acredito que estando lá dentro fariam isso no meu lugar. Cara, eu passaria aqui o dia inteiro conversando com você, sabe? Também. Aprendendo coisas, né? Vendo realidades, você fala das experiências todas que você tem, mas agora vai chegando no fim mesmo. Uhum. Quem quiser te acompanhar mais, como é que te acha nas redes sociais? Porque eu sei que você tem muitos seguidores, né? Chavoso da USP, no Instagram tá chavoso da USP.02, porque essa é a minha segunda conta. TikTok, YouTube é Chavoso da USP. E eu também tenho um perfil que é Fim da PM, que esse perfil eu também tô alimentando ele ali diariamente. Com outra discussão fantástica, né? É isso, com denúncias de violência policial diariamente, levantando esse debate sobre a necessidade de abolir a polícia militar.
Meu querido Tiago, meu querido Chavoso da USP, obrigado demais. Satisfação, obrigado eu. Muito prazer, viu? A repercussão foi tanta que o ICL decidiu liberar o replay do documentário Império Malafaia, que a gente exibiu aqui. Se você perdeu a estreia ou quer rever com atenção cada detalhe dessa investigação sobre dinheiro, fé e poder, a hora é agora. Olá, eu sou a Juliana Baroni e tô aqui para te fazer um convite. Toda terça-feira às 19 horas tem o Precisamos Conversar, um programa de debates feminino. A gente tem que ver, tem que analisar. Vale tudo por qual dinheiro? Quem tem dinheiro e o que é dinheiro no país? Já foi mais ou menos uma cama. Aqui no Instituto Conhecimento Liberta e também nos canais do Eduardo Moreira. Então, você não pode perder. Um beijo, até lá!